Nós temos duas personalidades brasileiras visitando o velho mundo ou o novo mundo. Digamos, eu sei que o Bolsonaro não está na Europa, mas digamos que ele está viajando para as bandas de lá. Nós temos, pois, duas pessoas num, num périplo internacional. Gostaram da palavra périplo? Pois bem, eis que os dois viajam e por sua identificação, afinal de contas, Lula foi presidente do Brasil durante 8 anos, e nos 8 anos em que ele esteve fora do poder, ele esteve o tempo todo nas manchetes mundiais, e desde 2010, desde janeiro de 2011, ele vive entre fugir da cadeia, entenda aí, fugir da cadeia no sentido de que ele se safa da prisão que é pedida por todas as pessoas honestas e decentes, e falando mal do Brasil. Mentir e falar do mal do Brasil sempre foi uma característica do Lula. O Lula sempre falou mal e sempre mentiu sobre o Brasil. Não é novidade. Não tem nenhuma novidade neste ato do Lula. Não alterou nada. Quando o Lula era um candidato, era a voz do Partido dos Trabalhadores, da esquerda latino-americana, financiada pelo narcotráfico, e quando ele ia para o exterior, o que o Lula fazia era mentir, difamar e falar mal do Brasil. Essa era a real situação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A razão das viagens para lá sempre foram razões espúrias. Ele ia claramente para mentir sobre a realidade brasileira, para denegrir o Brasil, para se vender, se oferecer como solução e para tentar colocar o partido na presidência da República enquanto os seus asseclas continuavam no processo de ocupação de espaços e aparelhamento do Estado e, principalmente, a preparação dos quadros criminosos para a ocupação de cargos nas estatais e mesmo nas prefeituras e nos governos estaduais. Lula está na Europa fazendo o que ele sempre fez em todas as suas viagens, mentindo, difamando e se apresentando como a solução. A solução para implantar no Brasil um Estado de roubalheira que ele comandou, um Estado comandado e dominado pelo crime organizado, do qual ele é porta-voz e a cara mais visível, e para se vender como o único que tem solução. Então, desculpe, o fato do Lula estar na Europa é apenas uma etapa a mais do seu processo de mentir, de difamar o Brasil. E para isso ele conta com grupos ligados ao movimento sindical internacional, ao movimento do narcotráfico, às máfias que atuam na Europa e a dirigentes de partidos de esquerda. E o mais estranho de tudo, e mais, ao mesmo tempo mais revelador, é que ainda existem pessoas que não se deram conta de que o Lula é um ente pernicioso para o Brasil. Não adianta nada o Brasil trabalhar, porque ele consegue difamar e esculhambar o nosso país sem nenhum senso de responsabilidade ou sem nenhum comprometimento com a verdade e com a realidade. Esse é o Lula que está levando a desinformação para quem quer e precisa se manter desinformado. A viagem do Lula é muito antes do conjunto de denúncias de Pólio Carvalhal, portanto, não vejo ligação nem vinculação entre os dois eventos criminosos, da viagem do Lula e as denúncias do Pólio Carvalhal, que deve ser extraditado esta semana para os Estados Unidos. Mas, claro,
que o Lula está aproveitando essa sua viagem para, principalmente na Espanha, ter reuniões com os seus companheiros de crime para ver o que vão fazer. Porque as denúncias de Polio Carvalhal, que estão causando um estardalhaço, levando, inclusive, o movimento 5 Estrelas da Itália, que se apresentava, que se vendia, que se dizia antissistema, a ser confrontado com a realidade de ser parte não só do sistema, mas ser ele próprio o sistema criminoso na Itália, junto com o 'Ndrangheta, com a 'Ndrangheta, que é uma família de mafiosos. Portanto, preparem-se, a repercussão na mídia não é aquela que o Lula esperava. Eu tenho acompanhado as andanças dele por lá. Agora, é verdade que ele consegue conversar com os jumentos que ele sempre conversou. Ele é, sintomaticamente, a voz que a esquerda e o crime organizado usam no mundo inteiro. Essa é a situação do jumento, do criminoso, do canalha, do ladrão, do mentiroso, do jeito que vocês acharem adequado falar sobre o Lula, ainda assim será uma situação benevolente para tratar e relatar o que aconteceu com todo esse nosso período no qual nós ficamos em silêncio, vendo eles urdirem uma teia do crime organizado, do tráfico e do contrabando. Em contrapartida, o nosso presidente está lá pelos Emirados buscando recursos, buscando parcerias para investimentos no Brasil na área de infraestrutura. O Lula está na Europa para buscar parcerias para o crime organizado, enquanto que o nosso presidente Bolsonaro está na Europa, no velho mundo, digamos, lá no Oriente Médio, buscando parcerias para investimentos em infraestrutura, setor hoteleiro e outras áreas de interesse do Brasil. Essa é uma diferença fundamental que as pessoas precisam ter muito clara em suas mentes. O que nós temos hoje é a diferença entre um canalha, um ordinário, um vagabundo que se esmera em difamar o Brasil e o outro que leva para o mundo o retrato de um Brasil soberano, altivo, honesto, limpo e que quer parcerias com quem quer trabalhar. O Lula busca parcerias com quem quer roubar, o Bolsonaro com quem quer investir e trabalhar. Essa é a diferença. Me desculpem se vocês gostam de passar pano no vagabundo, no 9 dedos, mas a verdade, na minha opinião, é muito simples e é apenas e tão somente essa.